Me conta uma coisa, você é do tipo de mãe que brinca com seus filhos ou é aquela que não consegue sentar para brincar com eles? Brincar com os filhos é uma coisa muito gostosa, muito bonita, muito saudável, muito boa de se ver. É um momento de criar vínculo, memória e de se divertir também, não é verdade? Seja muito bem-vinda a esse vídeo. Eu sou a Kelly, sou mãe de 3 filhos hoje adolescentes. Também sou doula, psicóloga, e através desse trabalho eu venho acompanhando há muitos anos mulheres, casais, mães. E através desse canal aqui eu estou trazendo diversos assuntos, reflexões a respeito do nosso maternário e as diversas situações que a gente vivencia com os nossos filhos e principalmente dentro da gente. Esses dias eu recebi um pedido para falar como que foi para mim ser mãe com os 3 meninos pequenos, contar um pouco dessa história. E hoje eu resolvi trazer esse aspecto do brincar, porque foi algo que me aconteceu e que eu comecei a refletir e que me trouxe assim uma grande lição que eu carrego até hoje e que eu aprendo até hoje. É claro que brincar com o filho é uma experiência maravilhosa, mas eu sou do tipo que eu não conseguia sentar para brincar. Para mim era muito difícil isso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tem muita mulher que nasceu para ser mãe. Eu até venho falando isso nos outros vídeos aqui, um pouco contando da minha história, de que eu sinto que essa afinidade ela foi nascendo com o tempo. Na verdade, ela nasceu quando os meus filhos nasceram. Não era uma coisa assim tão comum, tão natural comigo antes de me tornar mãe. E aí tem mãe que você vê assim, nossa, nasceu para ser mãe, né? Que coisa mais bonita. Ela senta, brinca, se diverte, conta histórias, participa, entra no mundo infantil, nas brincadeiras, no brincar e de verdade se diverte junto. Como se fossem elas mesmas crianças brincando. Eu conheço mães que ficam inventando coisas para os filhos fazerem. Coitadinho dos meninos, às vezes já tá até cansado, não quer mais brincar, quer ficar quietinho. E as mães estão lá inventando, trazendo brinquedo, estimulando, propondo brincadeiras. E aí se diverte, dá risada, senta junto, tipo, volta a ser criança mesmo. Eu tô falando de mãe, mas na verdade tem muitos pais que fazem isso também. Outro dia eu recebi um casal de amigos aqui em casa que os pais são exatamente assim, os dois. Adoram brincar. Senta, pega os brinquedinhos, vão montar, fica junto com as crianças e passam horas e aí conta história, imita a voz, né? Entra no personagem, faz um teatro, joga no videogame, joga jogos e se empolga e compete, até disputa com as crianças. É realmente como se tivesse voltado a ser criança. Eu fico olhando essa cena e fico falando assim, gente, mas que coisa mais divertida, isso é muito divertido mesmo, de fato é. Eu lembro até da minha mãe, a minha mãe era assim, a minha mãe era essa mãe divertida que arrumava as brincadeiras, os amigos, que entrava na brincadeira junto, se divertia com a gente. Já eu, apesar de ter tido uma mãe assim, eu não sou desse tipo, eu não consigo. Pra mim é difícil sentar no chão, entrar nas histórias, entrar nos personagens. E olha que eu tive uma mãe assim e posso dizer que eu tive uma infância muito feliz, rodeada de amigos, de irmãos, de primos, sempre a casa cheia, sabe? Sempre tinha uma brincadeira, tinha algo interessante para fazer. Eu tenho muitas memórias boas da minha infância. E da minha mãe, né? Por ser essa promotora da diversão. Sempre a casa cheia com amigos por perto. Mas depois que eu virei adulta, entrei no mundo adulto e virei mãe, parece que essa coisa de brincar, sabe? Não cabia mais para mim, assim. Não era uma coisa que combinava comigo. Aí eu até olho para minha infância e falo, poxa, mas eu tive tantas memórias boas da minha infância, inclusive com a minha mãe, mas sabe aquela coisa que não encaixa mais? Ficou para trás, sabe? E eu tentei várias vezes brincar com os meus filhos, sentar e brincar, mas não funcionava, não rolava. Tem até esse vídeo aqui no canal que eu vou deixar para você, que eu te conto mais como aconteceu comigo quando eu me tornei mãe e o quão desconectada que eu era do universo infantil nesse momento. Eu sempre convivi com um grupo muito grande de mulheres e de mães, tanto pelas minhas amigas quanto pelo meu trabalho, sempre rodeada de mães, do universo materno, encontros com mães, assuntos de mães. E claro que nesse meio a comparação é algo que existe para todas nós. E quando a gente olha para aquilo que faltamos, pode ter certeza que a culpa é certeira. Eu vi tantas mães tão mais legais que eu nesse aspecto e por tantas vezes eu me sentia tão culpada. Eu tentei tantas vezes me encaixar nesse formato porque me parecia mais ideal, sabe? Não é mais bonito?
É uma cena tão bonita, tão romântica, né? A mãe sentada, brincando com os filhos. Parece Parece que é como deve ser, sabe? Mas eu não conseguia, não era natural pra mim, não era eu. Eu lembro desse sentimento, sabe? De estar ali sentada, de estar ali participando de uma brincadeira, mas ao mesmo tempo querer não estar ali, querendo sair pra cuidar de outras coisas. Me fala aí se você se identifica com isso. Inclusive, uma coisa que eu tô lembrando aqui, eu sempre falei que eu queria ter 3 filhos de escadinha, pra que eles participassem da vida um do outro, fossem amigos, companheiros, né, e brincassem juntos também. E hoje eu vejo o que estava inconsciente naquele momento. Com certeza, uma parte disso é que eles pudessem brincar sem precisar de mim para isso. Pra você entender, na minha cabeça funciona assim. Tem as crianças, elas estão brincando, e eu sou a mãe. Eu sou a mãe, eu não sou a criança. Eu que vou organizar a casa, os brinquedos, vou ligar para as mães, vou chamar os amigos, vou levar, vou buscar, vou no mercado, vou arrumar o lanche, vou organizar os brinquedos, vou dar o banho, vou cuidar, vou trocar a roupa, limpar a sujeira, guardar a bagunça. Aí quando eu penso assim, não tem tempo para sentar e brincar, entendeu? Tanta coisa para fazer. Mas voltando, eu tentei, claro que eu tentei várias vezes, mas sabe quando parece assim que você não tá se encaixando porque a coisa não tá dando certo ali, se conformando com o que a sua natureza está se inclinando para fazer, sabe? Parece que é uma coisa assim que tá na contramão. Enfim, era assim que eu me sentia. Já reparou que tem uns assuntos que a gente fica numa queda de braço interna para saber quem é que vai vencer? Se tá certo de um jeito ou se outro jeito é melhor? Como que pesando tudo na balança, sabe? Se questionando o tempo inteiro? Isso é claro que é muito natural e é muito importante para que a gente aprenda a fazer esse caminho, de querer buscar uma resposta e fazer a nossa parte para encontrá-la. Mas também não dá para ficar a vida inteira rodopiando em torno de um assunto, né, gente? Essa volta toda tem que ter um fim, um avanço, uma evolução para um outro nível de consciência, obviamente. E é claro, uma solução, uma mudança de consciência, uma mudança de entendimento dentro da gente, que naturalmente leva a gente a uma mudança de pensamento, de sentimento, de padrões internos e também de comportamento. Mas o fato é que durante esse processo a gente fica lá remoendo durante um tempo essa questão. Mas, como tudo, depois de um tempo, depois de eu me comparar muito e me sentir muito culpada, porque eu não era a tal da mãe perfeita que sentava para brincar com os filhos, apesar de tentar muito e não conseguir, eu tive que aprender a examinar a questão por outro ângulo. Encontrar com a minha verdade. E nisso a gente encontra com a nossa sombra, a gente encontra com as nossas faltas, mas a gente encontra com a nossa verdadeira face. E eu vi que, assim como outras coisas, o jeito era buscar aprender algo de bom e me abraçar assim do jeito que eu era. É tão bom passar por esse processo e é tão interessante que quando a gente passa por essa travessia toda, encontramos paz com quem somos. A sombra clareia e a falta revela aquilo que é inteiro. Não falta nada, na verdade. Sabe por quê? Porque eu não sou perfeita. E é justamente essa verdade, a minha verdade, que me torna inteira. É a sua verdade que te torna inteira. Uma verdade que não é perfeita, que é imperfeita. Visto isto, eu pude ver então aquilo que me compõe e que me faz ser exatamente quem eu sou. Uma mãe única para os meus filhos. Tá, eu não sou a mãe perfeita que senta para brincar, mas eu faço outras coisas tão importantes e tão marcantes na vida deles. Então, se eu não sou a mãe que brinca, então quem eu sou? Eu sou a mãe dos abraços, dos apertos, dos amassos, dos beijos carinhosos, de preparar a casinha para eles viverem felizes, brincarem, receberem os amiguinhos, de fazer festa e ao mesmo tempo promover momentos bem simples e especiais. Eu sou uma mãe que apresenta Deus, a religião, a importância da oração, de ter um coração fraterno. Sou a mamãe das boas conversas, que sabe e gosta de ouvir, que aconselha, que orienta. Sou a mamãe de histórias reais, de bons exemplos, de aprendizados. Sou uma mãe que ensina sobre a importância da gente buscar ser melhor a cada dia, que busca ter um bom coração e valores e princípios elevados. Essa questão me levou a um exame mais profundo e foi justamente fazer esse exame que me mostrou o caminho. Eu passei a me reconhecer mais,
E aí que no lugar da comparação, da culpa, de me sentir até inapropriada, foi justamente o que me mostrou a olhar mais profundo e a me reconhecer mais o meu valor. Independente e muito além daquela obrigação padrão de ser uma mãe, de sentar para brincar com seus filhos. Algo que estava ali me perturbando dentro da minha cabeça. Muito provavelmente os meus filhos nem sentiam essa falta nessa época, sabe? E também eu penso que isso não é uma coisa que vai ficar na memória deles, incomodando e marcando eles. E mesmo que fique, tudo bem, isso faz parte de ter uma mãe imperfeita. É assim que a gente pode buscar olhar para a gente mesmo com mais carinho e também a gente olhar para os nossos pais. É por esse caminho que a gente faz com a gente que a gente chega nesse lugar também, de olhar para os nossos pais e de ter compreensão com a imperfeição deles também. E fazer as pazes com a imperfeição. Afinal de contas, quanto mais a gente briga com isso, pior fica, mais longe a gente fica de uma solução. E quando a gente faz as pazes e olha mesmo direitinho, com carinho, a gente pode até avançar, crescer, melhorar o nosso ponto de vista e até a nossa condição de ser uma pessoa melhor realmente, de transformar aquilo que a gente faz. O exame de coração aberto, o autoconhecimento, não essa coisa forçada, sabe? De comparação, de pressão para você ser uma pessoa perfeita, nos leva a tomar essa consciência de quem nós somos, do que queremos fazer, do que podemos fazer, daquilo que a gente tem condição de fazer ou não naquele momento. O meu lema é buscar melhorar sempre, mas devagar, um passo de cada vez, com a consciência de quem eu sou e das escolhas que eu estou fazendo. Eu, por exemplo, escolho viver a maternidade aproveitando para aprender o máximo que eu posso com essa experiência de ser mãe. Mergulhar mais profundo e aprender sobre a belíssima experiência de ser humano, sobre conviver, aprender mais sobre mim mesma, sobre como um ser humano se forma em todas as áreas e níveis do seu ser. E como nós podemos nos enriquecer a cada dia com a oportunidade de sermos mães. Ser mãe é ser ao mesmo tempo professora, mentora, guia e ao mesmo tempo as maiores aprendizes da vida. Mas e aí, me conta como é que essa história chegou aí para você? Esse tal de ser a mãe perfeita, nesse caso que eu trouxe do brincar, essa que senta, que brinca, essa que não consegue fazer isso, no meu caso. Me conta como que isso chegou para você, se faz sentido essa reflexão e até o ponto que eu cheguei. Comenta aqui para mim o que você achou, tá? E lembra também de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, para acompanhar os vídeos que eu tô postando toda semana e também para ver os outros vídeos que eu já gravei, que eu já tô colocando aqui no canal. É com muito carinho que eu tô fazendo esse trabalho. Se você tá gostou desse vídeo, curte, compartilha com as amigas, a gente sempre lembra de alguém, então compartilha, por favor, para chegar a mais pessoas. Grata pela sua presença até aqui, a gente se vê nos próximos vídeos.